Iniciar a gravação? Pronto, Opa, podemos agora. Obrigada. Para mim já tinha aparecido o sinalzinho. Então, nós podemos começar com o primeiro grupo, né, com o título, deixa eu puxar aqui, Memória e Resistência Feminina, o legado científico de Zilda Ars. Já confirmaram que estão presentes, né? Já sim. A Verônica já está aí. Então, vocês têm 10 minutos para apresentar, né, até 10 minutos, e ficou acordado, né, de que todos apresentarão os trabalhos e depois, ao final, os professores, os avaliadores, se quiserem, né, fazer algum questionamento, comentário, eles farão no final da apresentação de todos os trabalhos, ok? Então eu peço, por favor, que vocês fiquem, né, com a gente, para caso algum professor avaliador quiser perguntar alguma coisa, vocês estarem presentes na sala, ok? Você quer projetar os slides para a gente dar uma testadinha? Eu já vou projetar já. Obrigado. Tá aparecendo? Sim, está aparecendo, ainda não está em modo de apresentação, né? Acho que você não colocou em modo de apresentação. Foi? Foi. Você quer só passar um slide para a gente ver se está funcionando? Aí, legal. Perfeito. Tá bom, fique à vontade, viu, Verônica? Tá Até 10 minutos para apresentar, aí vou marcar aqui. Perfeito. Boa apresentação. Muito obrigada. Olá a todos, tudo bem? Eu sou a Verônica Marques Chaves e eu sou autora do projeto Memória e Resistência Feminina, o legado científico de Zilda Arnes diante da cidade hegemônica. Minha orientadora é Glaucia, meu coordenador é Davi, e eu estudo na Escola Estadual Flávio de Carvalho, que é pela Carine Varinho, São Paulo. Bom, eu quero que vocês se imaginem numa situação onde a mulher é visivelmente invisibilizada. Nesse cenário, né, a mulher não tem incentivo para romper com as barreiras que são historicamente construídas, ou ao menos conquistar suas próprias coisas. Então, a gente fez isso baseado na história da Zilda Arnes. Então, nosso objetivo geral nessa pesquisa é analisar o legado científico da Zilda Arnes diante da masculinidade hegemônica, assim destacando a sua memória e resistência feminina em tempos liberais. Nossa problematização da pesquisa é qual é o legado científico construído por Zilda Arnes diante da masculinidade hegemônica, que opera em uma sociedade neoliberal? Bom, com isso, a gente usou as metodologias documental, porque a gente quer realmente entender o legado dela quanto mulher, na universidade, na sua vida, e a bibliográfica também. A gente usou a abordagem qualitativa porque a gente queria entender ela como ser humano, não queria dados. Se a gente quisesse dados, a gente usaria quantitativo. Porém, a gente queria realmente entender sem base de estatísticas. A gente usou também o objetivo exploratório, porque a gente quer se aprofundar nessa temática, numa pós-graduação, numa graduação. Então, a gente pretende, sim, se aprofundar mais nessa temática. A gente usou o método de análise com o amparo da pedagogia histórico-crítica, porque a gente quer ter um pensamento mais crítico em relação a essa temática, porque é uma temática que realmente requer um pensamento crítico. Bom, a gente separou essas categorias, segundo Badan, em 3 categorias analíticas. A primeira foi a trajetória de vida, a segunda, a produção de conhecimento, e a terceira, a masculinidade hegemônica. Com base nelas, a gente decupou todos os artigos que ela produziu, todas as menções que ela teve em relação aos sites ou até nos documentos, e toda a produção de conhecimento que ela teve ao longo da sua vida, todo o legado que ela construiu. Bom, agora eu vou contar para vocês quem foi Zilda Arnes. Bom, poucas pessoas conhecem ela, ainda mais no Brasil. Ela foi uma brasileira que morou em Forquilinha, Santa Catarina, filha de exploradores rurais, que quis muito cursar medicina. No primeiro ano de medicina, ela foi reprovada. Então, imagina isso. Daquela época, o pensamento das pessoas. Então, era um pensamento muito fechado, que a mulher era incentivada a ficar em casa, cuidar dos filhos, cuidar do seu marido. Então, se a mulher quisesse antigamente cursar alguma coisa ou trabalhar, ela era julgada por ir atrás de homens, né? Então, ela não era incentivada em momento algum a fazer isso. Então, Zilda persistiu e se formou em medicina. Pediatria também. Logo após, ela foi convidada a controlar a campanha de Sabin contra a poliomielite. Graças a ela, a gente não morreu prematuramente. Então, ela se formou em também sanitarismo. Então, mais para frente, ela foi convidada pela CNBB, que é a Conferência de Bispos, né, para coordenar a Pastoral da Criança, que foi um marco muito lindo na história. E, bom, ela ajudou comunidades onde ninguém ia, né, porque ninguém chegava. Onde era muito longe, o terreno era muito
difícil para se locomover. Então, ela implementava a passadeira da criança, onde tinha dias que ela distribuía multimistura, que foi uma inovação muito linda que ela fez, que é uma mistura de farinhas que ajudam a criança a se fortalecer. Porque nessa época estava um surto muito grande de desnutrição. Então, essa farinha que continha farelo de arroz, mandioca, tudo que uma criança desnutrida precisava. E ela distribuía nessa passadeira da criança. Então, nessa passadeira da criança tinha o quê? Tinha o dia da pesagem, dia do cuidado, dia de distribuir a mistura. Então, também ela criou, junto disso, o soro caseiro, que é uma medida que a gente usa até hoje, que é uma medida muito de baixo custo, que é uma medida de sal, açúcar e água. Então, ela ajuda muito na virose, em diarreia, que eram surtos no Brasil antigamente. Bom, e com isso, ela também ajudou a baixar a mortalidade infantil na época, que ele estava 127, ela baixou para 28 mil a cada criança. Então, ela é considerada uma heroína no Brasil. Bom, ela contou com o apoio de 260 mil trabalhadores voluntários. Então, ela mobilizou muita gente, ajudando comunidades. E ela promoveu a saúde, a educação e a cidadania. Bom, e dada isso, ela também coordenou a pastorada da criança, e logo depois ela foi chamada para coordenar a pastorada da pessoa idosa. E também foi um marco muito incrível, porque ela ajudou as pessoas idosas que, acho que vocês talvez conhecem, acompanham idosos que às vezes acabam tendo problemas psicológicos, ou não tomando remédio direito, não tendo acompanhamento médico certo, né? Ou acabam ficando sozinhos. Então, ela também teve essa questão do cuidado com o idoso. Nas pastoradas da criança, ela cuidava tanto das crianças, também das grávidas, né, que precisavam desse cuidado. Então, ela conseguiu ajudar muitas pessoas nesse embalo dessas pastorais. E, bom, o que a Zilda Arnes fez de tão importante? Como eu disse para vocês, ela coordenou a campanha de vacinação da Sabin. Ela deu abertura ao movimento de combate à mortalidade de 127 para 28 a cada 1.000 crianças que nasciam. Então, foi um marco muito incrível na nossa história. Ela criou uma multimistura de soro caseiro e a pastoral conseguiu atravessar limites e chegou a regiões mais precárias, onde nenhum médico havia chegado. Então, como eu disse para vocês, ela chegava onde não era visível, né? Naquelas comunidades que não tinha visibilidade, às vezes não tinha nem posto de saúde. Ela conseguia implementar e salvar milhares de crianças. Bom, e quantas pessoas foram impactadas, né? Com um vasto legado, embora invisibilizado, os quase 2 milhões de gestantes, crianças menores de 6 anos, e as 1,4 milhões de famílias pobres atendidas pela pastoral da criança. Então, foi muita gente impactada. Fora que esses números não são certos, né? Porque não foi só no Brasil que Zilda Arnes implementou todo o trabalho dela, mas sim no mundo todo, como eu vou falar para vocês. E assim, infelizmente, a Zilda Arnes faleceu no Haiti com um terremoto que teve, implementando a pastoral da criança lá. Então, ela morreu, mas tudo que ela teve desculpa, eu estou um pouco nervosa, mas tudo que ela fez ao decorrer da sua trajetória de vida não se apagou. Então, ao decorrer do ano, ela estava realmente, isso floresceu. Então, o que acontece? Quais países Zilda Arnes atingiu? Então, o trabalho de Zilda Arnes se expandiu por todo o Brasil e por mais de 20 países da América Latina, Ásia e África. Em outubro de 2009, esteve em Timor-Leste, onde a pastoral auxiliou mais de 6 mil crianças. Então, ela faleceu, mas o trabalho dela não faleceu, porque tem comunidades que se espelham no trabalho dela, como mulher, como ativista, porque tudo que ela fazia era com amor. Então, todas as fotos que vocês viam da Zilda Arnes aqui, ela era sorrindo, porque ela se entregou realmente pelo que ela gostava. Ela teve muita perseverança, muita resistência. Então, eu ponho um questionamento para vocês agora. Se Zilda Arnes não tivesse persistido lá para trás, quando o médico dela reprovou ela por ser mulher, imagina quantas pessoas tinham morrido. Então, a gente começa a se refletir sobre isso. Então, aqui ela coloca uma frase aqui. Não se engane, uma continuação não faz sim muita diferença. E falar sobre isso, que cada gotinha que ela plantou em cada comunidade que ela ajudou. Então, ela está colhendo muitas coisas. Por mais que ela tenha, infelizmente, falecido, o legado que ela construiu vai ser espalhado pela vida inteira. Então, isso está sendo compartilhado, porque muitas pessoas se espelham no trabalho dela. Entende? E nossos resultados foram aqui, sua memória e resistência advém da humanização. Então, ela foi símbolo de resistência feminina, ainda mais humanizada, porque ela passou por muitos empecilhos para ela estar lá hoje. Ela foi nascida dia 25 de agosto de 1934, em Forquilinha.
filha de produtores rurais, então ela tinha tudo para realmente ser incentivada a ficar naquela zona, né? Ela foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz em 2006 e ajuda a desenvolver um soro caseiro de baixo custo, com apenas 1 litro de água, 3,5 gramas de sal e 40 gramas de açúcar. Nossa conclusão foi que suas contribuições são importantes para a história, sobretudo para a memória e resistência feminina. A pesquisa ainda está em seu fase de desenvolvimento e, por isso, dados de maior teor devem ser aprendidos, principalmente sobre a produção de conhecimento no Brasil e a velocidade hegemônica que opera sobre a sociedade. Então, a gente entende que, assim, o irmão dela, que é o Frei, né, Evaristo, ele também apagou um pouco da memória da Zilda Arnes, porque muitas pessoas conhecem a Zilda Arnes por conta do irmão dela. Então, muitas figuras masculinas apagam a história dela. Então, assim, se você jogar, por curiosidade, jogar quem criou o soro caseiro ou quem criou a multimistura, vai aparecer homens. Então, isso é uma marca de apagamento na história dela, porque ela ajudou muita gente com essas criações. Então, é isso. Essa é a minha equipe. E muito obrigada. Parabéns, Verônica. Muito boa apresentação, viu? Parabéns mesmo. Então, agora a gente vai dar sequência, tá? Eu peço que você aguarde, né, para ao final, caso os professores avaliadores tiverem algum questionamento, você está presente na sala, tá? O segundo trabalho, pela ordem, né, é Esquerda e Direita, uma análise exploratória dos costumes dos jovens de São Miguel. Estão presentes? Sim. Sim. Legal. Podemos começar, então? Vocês querem projetar o material de vocês? Sim, eu vou abrir aqui pra gente. Legal, Tá, Manuel. um minutinho. Tá aparecendo, né? Isso. Tá bom. Tá. Você pode colocar em modo apresentação, por favor. Isso, legal. Quer testar um slidezinho? Só rodar um para ver se tá tudo ok. Bacana, tá ótimo. Vocês estavam presentes já quando iniciamos a outra, né? Vocês têm até 10 minutos para iniciar, para fazer a apresentação. E os professores farão o questionamento, se tiver, né, ao final de todas as apresentações. Então, eu peço, por favor, que vocês fiquem com a gente, não só pelo questionamento, também para prestigiar os demais trabalhos, tá bom? Quando estiver pronta, pode começar. Boa tarde. Esse trabalho se chama Esquerda e Direita, uma análise exploratória. E aí começar explicando um pouquinho quem somos nós, né? Bom, essa pesquisa é desenvolvida por mim, Radassa, e também pela Maria Luísa, pesquisadora. Nós somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo, do Campus São Miguel, e somos orientadas pelo professor Altair Filho, né? Somos bolsistas de iniciação científica. Bom, essa pesquisa teve início a partir de algumas manchetes que a gente começou a prestar atenção em relação à repercussão da política em si nas redes sociais, né? Então, aqui tem algumas manchetes que acabam dando início um pouquinho melhor sobre o nosso trabalho, né? Então, apoia as pautas de direita, faz jovens de esquerda deixar as igrejas evangélicas, diz um pesquisador. E outras como, por exemplo, a polarização está levando o Brasil para o abismo, diz Simone Tebet. Então, são manchetes que acabaram chamando muito a nossa atenção em relação a esse trabalho que a gente começou a desenvolver, né? Bom, essa pesquisa, ela surgiu a partir de 2 iniciações científicas que acontecem aqui em 2022. Então, a primeira é Nativas Digitais, Ecossistema da Atenção, que é desenvolvida pela Maria Luísa, a partir de 2 outras pesquisas, 2 outros projetos feitos anteriormente. Então, um deles foi o Bicho de Sete, que tinha a intenção de ter divulgação científica, e com isso surgiu o Eco Ecos da Desinformação, perdão, que tinha um fim objetivo de entender sobre as fake news em relação às mulheres periféricas, se elas eram mais suscetíveis às fake news ou não. E assim surgiu Nativas Digitais, então um pouquinho de entender os jovens que nascem imersos nessa tecnologia e se eles são suscetíveis também a fake news. E com isso, outra junção de outro projeto, que é Valores Democráticos entre os Jovens da Periferia de São Paulo, que sou eu que desenvolvo, e tem o objetivo de entender um pouquinho esse comportamento autoritário e democrático que os jovens podem ter, e como isso acaba surgindo, né? Bom, e aí, como nós chegamos a esse cenário, né? Tivemos algumas
desilusões, perdão, populares, que acabam resultando também em líderes carismáticos. Então, essas desilusões a partir de notícias que acabam surgindo a partir dessa infodemia política, que é praticamente uma epidemia de informações que chegam a todo momento para a gente, e nós acabamos sendo mais vulneráveis às fake news. E com isso, os líderes acabam sendo mais carismáticos e promovendo uma imagem melhor e mais positiva para eles conseguirem mais apoio popular e mais votos consequentemente, né? E com isso a gente também tem os valores democráticos que acabam afetando um pouquinho do comportamento político. E aí, se a Malu quiser complementar um pouquinho dessa parte. A gente colocou esse sistema também porque é importante ressaltar que a infodemia e a mudança dos valores democráticos, eles não mudam à toa. Então, a gente vem de um período em que, principalmente, a população brasileira se desiludiu com a política. Eles, enfim, não acreditam tanto na imprensa. A gente pode ver, segundo algumas pesquisas, que a popularidade do WhatsApp é bem maior, por exemplo, e outras redes sociais também, e isso fez surgir líderes carismáticos que tentavam resolver esses problemas. E esses líderes estão percebendo que o ambiente da internet é importante para disseminar muita informação, e isso calha na infodemia, que é essa disseminação de muitas informações, podem ser verdadeiras ou falsas, que culmina na desinformação, que é um fenômeno atual e muito atuante. E, de acordo com tudo isso, com essa vasta informação que a gente recebe, os valores democráticos, especificamente do jovem, têm modificado por conta da formação de opiniões que eles recebem nesses meios tecnológicos. Pode continuar, Radassa. Bom, e aqui a gente tem uma tabela feita pelo Monitor Diário da Democracia. Oi, Radassa, você congelou para a gente. Pode voltar um pouquinho? Na apresentação da tabela. Mas está na apresentação da tabela, não tá? Sim, quando você começou a explicar a tabela, travou aqui para a gente. Ah, tá. Perdão. Obrigado. Então, aqui a gente tem uma tabela feita pelo Monitor Diário de Redes e Sites, disponibilizado pela Democracia em Cheque. E aí aqui a gente tem algumas redes sociais, tem bastante divulgação e muita mídia. Então, YouTube, Facebook, Instagram. E aqui a gente tem algumas colunas falando sobre a extrema-direita, a esquerda, centro e imprensa. E aqui tem um pouquinho sobre o número de posts que tem em relação a esses posicionamentos e a divulgação que eles acabam tendo. Então, a gente consegue perceber que a extrema-direita, ela ocupa muito a relação destes posts que existem nessas mídias, que acabam atingindo muitas pessoas também, né? Mas não necessariamente são notícias verdadeiras. Eu vou dar continuidade à apresentação, falando um pouquinho sobre nossos objetivos e a nossa hipótese. A gente tem buscado compreender como os jovens, e principalmente estudantes do ensino médio, lidam com essa avalanche de notícias, né? Como que eles recebem todas essas informações, essa infodemia, e como que isso modifica os valores que eles têm sobre a democracia, sobre a política do país, sobre os posicionamentos deles. Então, a gente também tem um público-alvo, que seria os jovens que se consideram de direita ou de esquerda. E como esse posicionamento se relaciona com toda essa realidade de informação e de modificação de pensamentos através da internet. E a nossa hipótese é de que existe um cenário muito polarizado no Brasil, o lado democrático e o lado antidemocrático, e que esses polos, eles são super potencializados pelas mídias e pelos atores hegemônicos que constroem toda essa realidade, toda essa comunicação para favorecer eles mesmos, principalmente através da desinformação. A metodologia que a gente utilizou para entender e para estudar esse assunto foi a revisão bibliográfica, que é uma leitura e um fichamento de conteúdos que a gente acha importante para a pesquisa, coleta de dados primários através de um questionário online que foi aplicado em 2 escolas públicas, a Escola Estadual Astrogil da Arruda e o Instituto Federal de São Miguel, no campus avançado de São Miguel Paulista, ambas na região de São Miguel, que é a região onde a gente estuda também. Depois disso, a gente fez a construção de gráficos e tabelas, que foi a análise dos resultados, e ao final a gente vai ter a publicação de um artigo com as nossas intenções e os nossos resultados, o que a gente pode provar ou não com essa pesquisa.
O nosso questionário, ele tinha 4 estruturas básicas, que era a questão do perfil, tanto social quanto econômico, de quem a gente entrevistou e como isso se relaciona com as informações, os valores democráticos desses jovens, como que eles entendem essa questão democrática, o comportamento que eles têm nas redes e como eles reconhecem algumas determinadas informações que a gente colocou, que não necessariamente eram só verdadeiras ou só falsas, tinham coisas misturadas que deu um pouco do panorama de como eles têm lidado e como isso tem influenciado a vida deles. O perfil socioeconômico que a gente pode retirar é que a gente tem jovens entre 15 e 18 anos que são estudantes, 58% moram em São Miguel Paulista, 35,5% são evangélicos e 21,8% são católicos, e 50,6% são eleitores. Essa informação é bastante importante para a gente, porque a gente trabalha bastante a questão política e o posicionamento. Então, eles serem eleitores, eles terem uma forma de colocar isso em prática é bastante importante para a nossa pesquisa. O perfil político que a gente retirou é que 31,4% se consideram de esquerda, dessa nossa análise total, 11,4% se consideram de direita, 5% se consideram do centro e 52,2% não têm posicionamentos específicos. Então, isso demonstra também que as pessoas não sabem, principalmente os jovens, não entendem o que é essa questão do posicionamento de esquerda e direita. E numa pesquisa geral, feita pela revista Exame, na verdade, que a revista Exame trouxe e ressaltou, é que os jovens entre 16 e 24 anos, 27% são de esquerda, 22% de direita e 12% se afirmam de centro e 40% não têm uma ideologia definida. Então, demonstrando também que a nossa análise é um outro extrato a nível nacional. Pode continuar para mim, Radassa? Sim. Então, e aqui a gente vai começar a apresentar um pouquinho sobre os extratos que a gente conseguiu retirar desse questionário. E aí nós colocamos algumas afirmações de 1 a 5, sendo que 1 era eles não concordavam nem um pouco com a afirmação, e o 5 seria que eles concordavam muito com essa afirmação. E a partir disso a gente começa a trabalhar um pouquinho mais no nosso questionário. E aí uma dessas frases era a seguinte: um dia o trabalhador vai ter que decidir menos direitos e emprego ou todos os direitos e mais desemprego. E a partir disso a gente percebeu que os jovens de esquerda, 61,7% disseram que concordam com essa afirmação e 86,5% disseram que concordam com essa afirmação. Isso demonstrou um pouquinho de preocupação para a gente, porque não necessariamente é assim que funciona. Você não precisa decidir entre um e outro. De certa forma, isso preocupou bastante a gente, né? Pode passar. Bom, e aqui a gente teve uma notícia que percorreu bastante as mídias, que foi em relação a Monark, em um dos podcasts, fazendo um apoio ao partido nazista, né? E aí aqui tem um tweet do Augusto em relação de que não é necessariamente uma liberdade de expressão e que era um crime de injúria racial também, né? E aí a afirmação era a seguinte: Monark, um youtuber do canal Flow, fez apologia ao partido nazista em um dos episódios do podcast que comandava. No Twitter, a discussão continuou assim. E aí, os jovens precisavam afirmar se eles concordavam ou não com o Monark, né? E aí, a galera de esquerda, 33,1% disseram que concordam com o Monark, e de direita, 41,8% demonstraram que concordavam com o Monark. De certa forma, os jovens de direita afirmavam ter um pouquinho mais desses valores autoritários que o Monark também demonstrava. Bom, aqui a gente colocou algumas manchetes, inclusive essa aqui é uma fake news, mas a gente queria saber também se eles eram mais suscetíveis a cair nessas fake news ou se eles concordavam com as ações que acabavam acontecendo, nesse caso, com a ação policial, né? E aí a manchete era a seguinte: importante ação de segurança pública realizada pela Polícia Rodoviária Federal, autuando o meliante Genivaldo Jesus, que trafegava sem capacete em via federal. E aí os jovens de esquerda, 14,5% concordaram com essa afirmação e 35,3% concordaram com a afirmação da manchete que colocamos. Bom, e aqui a gente tem o questionamento de o voto é o principal ponto da democracia. Os jovens de esquerda, 72,4% concordaram com essa afirmação e de direita, 21,9% concordaram com essa afirmação. Isso também preocupou bastante a gente, porque demonstra uma baixa cultura democrática em relação a isso e também não entenderem de fato que a democracia não se faz apenas com os votos, mas também com a igualdade social, racial, financeira e tantas outras igualdades, né?
e a Malu vai dar continuidade aos extratos. Bom, uma outra afirmação que a gente colocou era mais com relação ao comportamento desse jovem nas redes. E a gente disse o seguinte: pensando em polêmicas e fatos que mobilizam opiniões, você busca informações nas redes sociais para entender sobre o assunto? 60,4% dos jovens de esquerda disseram que sim. E dentre a direita, 73,9%, o que também representa aquela tabela que a gente mostrou no começo, em como a direita está atrelada aos meios midiáticos. Uma outra que a gente colocou é, na sua opinião, pessoas mais velhas são mais propícias para acreditar em fake news? À esquerda, 86,9% disseram que sim, e na direita, 80,4% também disseram que sim, o que é um pouco contraditório com relação a eles mesmos, porque eles também acreditaram nas fake news que a gente colocou ao longo do questionário. Inclusive, essa que a Radassa trouxe do Genivaldo é um claro exemplo disso. A gente perguntou também sobre a flexibilidade que eles tinham em relação às opiniões. E no meio da esquerda, 55,5% dos jovens flexibilizam a sua opinião, consideram que flexibilizáveis. E na direita, 17% disse que flexibiliza a sua opinião, ou seja, um nível muito mais baixo, que também demonstra aquele aspecto mais autoritário que a Radassa também tinha ressaltado anteriormente. E, por fim, a gente colocou a questão de que o comportamento autoritário não se faz presente entre os governantes atualmente. A esquerda tem muito mais concordância com relação a isso do que a direita, que acaba tendo comportamentos autoritários e perpassando quem também tem. Então, talvez ignorando ou não percebendo que essas coisas acontecem atualmente. Então, a nossa conclusão, ela traz a questão de que os jovens da direita, elas manifestam mais essa postura autoritária, que a gente sempre vem ressaltando durante a pesquisa, porque foi bastante demonstrada. E que isso também traz uma baixa cultura democrática, porque seria exatamente o oposto, né? As pessoas aceitarem aquilo que não é tão popular e disseminarem ódio contra outras classes, outras etnias, e aí por diante, né? E aí, por fim, a gente gosta de ressaltar que a disseminação da desinformação, ela afeta, sim, o comportamento nas redes e tem influenciado opiniões. Porque se a direita, ela recebe mais opinião pela internet, se ela flexibiliza menos opiniões, se ela concorda com esse tipo de comportamento, por exemplo, a gente vê que realmente a desinformação tem influenciado os jovens no dia de hoje, e principalmente com relação à cultura democrática. E aí, só para fazer uma ressalva, os nossos resultados, eles têm uma base de número maior de jovens que se consideram de esquerda. Então, isso é um desfalque da nossa pesquisa que é importante ressaltar para não ter nenhum problema. Aqui tem os nossos contatos, para se alguém tiver alguma pergunta mais específica. E é isso, a gente agradece a atenção. Muito obrigado, Maria, Radassa, parabéns pelo trabalho, parabéns pela apresentação e pela condução também de como vocês conduziram o tipo de pesquisa, avaliação que vocês fizeram, tá bom? Muito obrigado, peço também para que vocês aguardem na sala, né, aqui virtual, para que depois os professores, caso tenham algum questionamento, façam a vocês, tá bom? Muito obrigado. O próximo grupo já está presente com o título O Clubinho Tá On. Os apresentadores estão on? Não, acho que não, né? Então, a gente pode deixar eles para o final, né? Fazer uma nova ordem aqui de final. E os apresentadores do trabalho Análise da Influência na Aprendizagem dos Estudantes dos Cursos Técnicos Integrados do IFSP estão presentes? Sim. Legal. Vocês querem apresentar? Estão prontos para a apresentação? Uhum. Legal. Então pode, por favor, projetar o material para a gente fazer um teste. Legal, Tayane, está aparecendo aqui para a gente, tá? Se você quiser e já puder colocar no modo apresentação e passar um slide para a gente testar, eu agradeço. Legal.
Ótimo. Então, você tem até 10 minutos, né? Vocês têm até 10 minutos para apresentar. Uma ótima apresentação para vocês. Obrigada. Meu nome é Tayane Corrêa da Silva, eu sou aluna do 3º ano do curso de Informática Integrado ao Ensino Médio, do IF de Guarulhos, e o meu projeto é a análise da influência na aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos integrados do IFCP Campus Guarulhos antes, durante e após o período de ensino remoto emergencial. O meu orientador é o professor Robson Ferreira Lopes, e durante a apresentação eu vou abordar a introdução, objetivos, materiais e métodos, resultado de discussão, alguns dados levantados por questionários que eu enviei, as considerações finais e as referências. Minha introdução está aqui, eu vou resumir um pouco para não perder muito tempo. E, bom, o projeto começou, ele era voltado ao âmbito geral de qualquer estudante, tanto que o primeiro questionário que eu enviei foi divulgado nas redes sociais para qualquer estudante que quisesse responder, mas ao longo do projeto ele foi se resumindo e focou apenas no campus do IF de Guarulhos, só que apesar de já ter resumido um pouco para o momento da pandemia, depois em conversa com o meu orientador, a gente resolveu expandir um pouco para esses 3 momentos, antes, durante e após o ensino remoto. Aqui na introdução eu coloquei alguns dados, os 2 são da Unicef, e são dados referentes a hipóteses levantadas durante as reuniões com o meu orientador. O primeiro dado fala sobre o trabalho infantil durante a pandemia, da pandemia até o ano de 2022, e o segundo fala sobre a evasão escolar. Essas 2 hipóteses foram levantadas porque alguns estudantes do campus saíram da escola durante a pandemia, e algumas motivações foram realmente porque encontraram emprego e decidiram sair porque o horário não batia. Então, eu e meu orientador levantamos hipóteses e que foram sendo confirmadas ou negadas ao longo da pesquisa com os questionários que nós dispusemos aos alunos. Aqui os objetivos, são 6 ao todo. O primeiro é compreender e analisar realmente as influências, tanto relacionadas ao ensino remoto quanto as de fatores externos, que influenciam no aprendizado dos alunos do campus. A segunda é analisar como que a instituição funcionava antes da pandemia, porque um dos motivos, uma das coisas que os alunos reclamaram muito nas respostas livres dos questionários foi a quantidade de atividades recebidas durante a pandemia. Porém, muitos professores do campus afirmavam que a quantidade era a mesma, que até as atividades estavam mais fáceis ou em uma quantidade menor durante a pandemia, e eu e meu orientador decidimos descobrir por que não batia as informações dos professores com os alunos. A gente queria saber se as atividades estavam mesmo mais fáceis, em quantidade menor, porque nós sentimos tanta dificuldade. A terceira é identificar, também foi um objetivo que eu levantei com o meu orientador, o interesse e o esforço dos alunos e o quanto nós entendemos que somos responsáveis pelo nosso aprendizado. Apesar de os professores e a organização da escola também serem muito responsáveis por isso, pela forma de ensinar e tudo mais, mas a maneira que buscamos auxílio dos professores e o esforço realmente é uma das coisas que foram levantadas com os questionários. O quarto e o quinto objetivos são relacionados a fatores externos, como já estava descrito na introdução, o apoio, a falta de apoio familiar e a renda, a necessidade de procurar emprego, todos esses fatores externos e o quanto eles impactam e o quanto eles podem causar a defasagem e a evasão escolar dos alunos. E o sexto é o objetivo final e o principal do projeto, que é criar um site, porque se relaciona com o curso de informática, que possa conter as informações obtidas nesses 2 questionários e um terceiro e último questionário que ainda vai ser levantado e divulgado aos professores e à organização do campus, e o objetivo é reunir essas informações em um site para que os alunos possam criar um hábito de estudos de forma remota, para que não gastem tanto tempo, porque a falta de tempo e a quantidade de tempo gastada na escola também foram coisas que os alunos reclamaram muito. Materiais e métodos utilizados foram a análise de dados levantados por 2 questionários que eu e meu orientador elaboramos. A análise feita desses 2 questionários até o momento foi quantitativa e até agora, na verdade, agora e até o final do projeto, nós planejamos fazer análise qualitativa e comparação dos 2
questionários feitos até agora, junto com o terceiro que ainda vai ser elaborado. Também foi feita análise bibliográfica, leitura de materiais bibliográficos e o material usado, a forma de realizar tudo isso foi o método hipotético dedutivo. Nós levantamos hipóteses já especificadas na introdução e nos objetivos e fomos confirmando ou contestando ao longo da pesquisa. Sobre os resultados de discussão, nós confirmamos algumas hipóteses. A principal delas é que a falta de um ambiente favorável para estudar, tanto durante a pandemia quanto agora, nas aulas presenciais, atrapalha sim o aprendizado dos alunos, porém, mesmo com o desenvolver do projeto, algumas novas questões foram levantadas nessa reta final, e a principal delas está relacionada com o objetivo final, que é como orientar os novos alunos do campus a criarem essa rotina de estudos desde o primeiro ano, com a colaboração dos docentes do campus, para que eles não se sintam sobrecarregados e nem defasados academicamente. Por isso, iniciativas por parte da escola são necessárias e essas iniciativas vão ser elaboradas e influenciadas com o site. Aqui são alguns dados levantados com o primeiro questionário, que foi divulgado nas redes sociais, então aqui é para especificar em qual ano se encontrava cada resposta, cada estudante que respondeu, o tipo de escola, e se consideravam que tiveram mais dificuldade para aprender os conteúdos cobrados pela instituição durante a pandemia, e a maioria, quase 94%, respondeu que sim. Aqui, uma pergunta que é referente ao qual foi a maior dificuldade, e as 3 maiores foram a desmotivação, a falta de contato direto pessoal com os professores e, por fim, o aumento na cobrança dos professores e da escola em si. E, por fim, nesse primeiro questionário, se os estudantes que responderam achavam que tiveram mais facilidade no aumento de notas e no desenvolver de trabalhos e atividades por conta do auxílio de sites, e a maioria respondeu que sim, acreditavam ter essa facilidade, mas a maioria também respondeu que acreditava que tinha criado uma dependência disso e por isso tinham receio de voltar a estudar presencialmente. Essas 2 respostas foram muito importantes para o desenvolver da pesquisa e principalmente para a criação do objetivo citado anteriormente, do quanto os estudantes acreditam que são responsáveis pelo aprendizado. Aqui já é um questionário voltado só ao IFE de Guarulhos, e aqui a primeira pergunta é como era a rotina de estudos, e nós observamos que a maioria, 50%, disse que não tinha uma rotina de estudos. Em comparação com as outras respostas, a maioria, isso também influenciou no objetivo da opinião dos alunos sobre se eles acreditam que são responsáveis pelo estudo e o quanto eles são responsáveis pelo aprendizado. O apoio da escola, da maioria que respondeu, era bom, o que não bate tanto com essa falta de rotina de estudos. E a metade disse que sentia um espaço adequado e a metade que não. Então, não ajudou tanto na levantar do objetivo inicial, que era desvendar, descobrir o porquê, se isso influenciava mesmo, tanto no aprendizado dos alunos. E aqui uma comparação de 2 respostas do questionário de 2021, voltado ao âmbito nacional, de várias escolas e tipos de ensino, e voltado só ao IFE. Na primeira resposta, em terceiro lugar, apesar de ter uma grande quantidade, não foi a maioria, que acreditava que o aumento da cobrança da escola, né, em relação às atividades influenciava de forma negativa no aprendizado, mas no IFE, no campus Guarulhos, foi o maior motivo de dificuldade durante a pandemia. E aqui, as maiores dificuldades durante o período presencial, dentro do campus, a maior mobilidade, o que confirma o que eu e o meu orientador levantamos sobre essa falta de tempo que os alunos reclamam desde o ensino remoto, e por isso nós decidimos criar esse site de forma remota para que eles consigam criar essa rotina de estudos sem gastarem tanto tempo, que é uma reclamação. Aqui são as considerações finais, onde eu escrevi um pouco sobre os objetivos finais e sobre o que foi feito até agora, a análise quantitativa. O próximo passo, como eu já disse, é analisar de forma qualitativa os resultados desses questionários e criar um novo questionário voltado apenas aos professores e aos demais profissionais do campus. Aqui são as referências, e é isso.
Que legal, Tayane. Muito, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, também pelo tema escolhido e bem desenvolvido. Vou pedir então para você aguardar também, tá, na sala, para que depois, ao término de todas as apresentações, caso os professores avaliadores tenham algum questionamento, algum comentário, você possa estar presente, tá bom? Muito obrigado. Os apresentadores do trabalho com título, deixa eu confirmar aqui, Aprofundamento dos indígenas da reserva multiétnica, filhos dessa terra em relação à tecnologia. Estão presentes? Legal. Boa Richard. tarde, tudo bom? Boa tarde. Victor, o Richard, são vocês dois, é isso? Isso, inclusive a gente vai dividir o mesmo microfone, tá? Porque Tranquilo. a gente tá usando a mesma sala aqui e apresentando pela outra conta aí. Ótimo, tranquilo. Então, sejam bem-vindos e vocês, acho que acompanharam aí as demais apresentações, né? Vocês têm, então, até 10 minutos para apresentar e, ao final, eu peço que vocês fiquem também na sala, né? Para, caso tenham algum questionamento dos avaliadores, que possa ser feito, então, a vocês, tá bom? Beleza, sem problema. Quer dar uma testadinha para ver se está rodando bem o slide? Quer mudar para o próximo só para a gente testar? Opa, tá ótimo. Legal. Muito obrigado. Podem começar quando sentirem à vontade. Bom, primeiramente, boa tarde. Aqui é o Richard Clausama e eu vou apresentar junto com o meu companheiro Vitor Magalhães Foder. E o nosso trabalho é o aprofundamento dos indígenas da reserva multiétnica dos filhos dessa terra em relação à tecnologia, com a orientadora professora Cristiane Santana, que é a nossa professora de português, e co-orientador, nosso professor Robson Ferreira Lopes. Bom, durante essa apresentação a gente vai ver essas partes de primeira introdução, depois como a gente conseguiu encontrar esse tema, porque foi bem complexo encontrar, depois os nossos objetivos, materiais e métodos, resultados e discussões, consideração final, algumas imagens da própria reserva que a gente visitou, e, por fim, as nossas referências. Bom, nossa introdução, primeiramente, nosso projeto é vinculado à nossa disciplina Projeto Integrado em Tecnologia da Informação, que é ambientada pelo professor Robson Ferreira Lopes, e o nosso tema de trabalho, como já dito, é aprofundar os indígenas dessa reserva que a gente foi visitar, chamada Filhos dessa Terra na Tecnologia. E após uma visita para essa reserva, a gente descobriu que os indígenas de lá não possuem uma certa dificuldade em vender seus produtos, e por conta disso a gente decidiu ambientar esse tema nosso, a gente decidiu se aprofundar nesse tema, porque eles não conseguem usar a internet para vender os produtos, só vendendo pessoalmente, o que acaba atrapalhando para adquirir uma certa renda. Então, a gente decidiu que vai agir em relação a isso. Agora, como a gente achou esse tema? Antes da gente ir visitar essa reserva multiétnica, o nosso tema, antes de tudo, era a língua inglesa, onde a gente decidiu que ia espalhar placas por Guarulhos inteira, ou até pelo país inteiro mesmo. E nessas placas haveria uma palavra em inglês, em cima e embaixo haveria a palavra em português. Mas como esse tema é muito vago, muito complicado, porque espalhar placas pelo estado todo, ou pela cidade toda, no caso, ou pelo país todo, seria muito complicado, a gente decidiu continuar nessa base linguística, mas mudar para outra língua. No caso, a língua do Tupi, que na verdade é uma etnia, mas a gente queria se basear na língua em si, e a gente decidiu que ia fazer um dicionário, e nesse dicionário a gente ia passar as palavras de Tupi para o português, e vice-versa, no caso, também de português para o Tupi, só que também é muito complicado, seria muito complicado, porque mesmo pesquisando, achando alguns artigos, lendo bastante artigo, foi bem difícil encontrar palavras ou alguém que ensinasse palavras. Na verdade, a gente encontrou o Eduardo Tufani, só que nos artigos dele, ele só passava algumas palavras, não passava muitas palavras. Então, de 30 páginas de artigo, haviam 3, 4 palavras explicadas. Então, a gente decidiu que ia continuar nesse tema, só que, ao invés de focar nessa parte da língua, a gente ia focar na etnia. Então, nos veio a dúvida, o que é o Tupi? O que seria o Tupi? Por conta disso, a gente pensou, a gente não sabe nada de Tupi, e o Tupi é algo que foi bastante importante para a fundação do português, fundação do latim em si, fundação da nossa cultura,
Então, a gente viu que há uma certa desinformação sobre o Tupi. Ou seja, se a gente chegasse agora em qualquer pessoa dessa sala, ou qualquer pessoa de Guarulhos mesmo, e perguntasse o que vocês sabem sobre o Tupi, elas não saberiam responder basicamente nada, porque há essa certa desinformação do Tupi. Então, como a gente também não sabia de quase nada, a gente conversou com a nossa orientadora e o nosso orientador para a gente, além de pesquisar, se ambientar nessa parte da bibliografia, a gente também fazer uma visita para uma reserva ou para uma aldeia mesmo que fosse baseada no Tupi, que fosse apenas Tupi. Só que mesmo pesquisando, mesmo tentando encontrar, a gente não achou alguma reserva que fosse de Tupi em si. Só que a gente conversou com uma moça chamada Edivânia, e com ela a gente descobriu que a reserva dela, além de não ter só o Tupi, também tem diversas outras etnias. Então, a gente marcou de visitar lá para o dia 6 de junho, se eu não me engano. E chegando lá, a gente encontrou ela pessoalmente e ela nos explicou um pouco sobre a reserva, nos explicou um pouco o que que eles faziam lá, como que eles obtinham renda. E nessa de entrar nesse assunto da renda, ela nos mostrou os artesanatos que ela vende, só que ela vende só presencial, justamente porque eles não entendem como usar tecnologia, como usar a internet para vender. E a única pessoa que entende lá é um jovem, só que como ele trabalha e estuda praticamente o dia todo, seria impossível para ele fazer essa parte de vender os produtos pela internet. Então, por conta disso, por conta dessa demonstração, dessas coisas que ela nos disse, a gente decidiu que ia entrar nesse tema e ia começar a pensar um pouco sobre como ajudar eles a vender esses produtos online. Agora, os nossos objetivos em relação a esse projeto, a gente tem como objetivo geral fornecer o acesso à internet e meios tecnológicos para essa reserva e ensinar eles como usufruir dessa parte, de maneira que vai os ajudar nessa parte de renda e também vai ajudar eles a usar a internet, aprender a se comunicar, aprender a usar a internet em si, não só essa parte da renda. E o nosso objetivo geral, como foi dito, é esse, só que além do objetivo geral, a gente tem um objetivo específico, que é, na nossa escola, fazer um curso de extensão. E, para quem não sabe, no Instituto Federal há diversos cursos de extensão onde os alunos mesmo podem criar. Então, a gente faria um curso de extensão e disponibilizaria esse curso para esses indígenas. A gente estava pensando em trazer eles para a escola, só que, como esse ano seria muito complicado por conta dessa parte da corte de verba, essas demais coisas de transporte, a gente decidiu que ia deixar para o ano que vem. Agora, os nossos materiais e métodos são, primeiramente, essa visita que a gente fez no dia 6 de junho de 2022, na reserva Vidas dessa Terra. E essa visita tinha como objetivo coletar os dados por meio de entrevistas com os moradores. No caso, a gente entrevistou a Edivânia Pancararé e o primo dela, que também é Pancararé. E os dados seriam utilizados para favorecer os mesmos e nos favorecer também para desenvolver essa pesquisa. Só que nessa visita, como foi dito, a gente encontrou esse novo problema, que é em relação à tecnologia. Então, a gente mudou de desinformação do Tupi para essa parte da tecnologia, para ajudar eles nessa parte da tecnologia. E para a resolução dos problemas, a gente vai desenvolver materiais didáticos, que são os cursos, e ensiná-los diretamente da nossa escola. Já em relação ao método que a gente vai usar, será o método dialético, pois a nossa pesquisa está abordando esses assuntos que estão crescendo, que é a parte da tecnologia, e se desenvolvendo ao longo dos anos. Fora que o objetivo será alcançado através de várias tentativas, que ou poderão ser falhas ou certas ao longo dessa jornada nesse projeto. Então, e com esse projeto que a gente está trabalhando agora, a gente teve alguns resultados muito importantes, que foi como a gente visitou a reserva e a gente encontrou o próprio problema lá. E o problema que, por enquanto, a gente não resolveu, mas a gente quer resolver para ajudar as pessoas que, pela história que nos foi contada na entrevista lá dentro da reserva, foi muito comovente, muito emocionante, e a gente quis também ajudá-los nesse problema da renda, da divulgação dos produtos, para ajudar eles mesmo, para dar uma renda melhor para eles.
E nossas considerações finais é que, através da pesquisa de campo, concluímos que os indígenas da reserva possuem dificuldade em relação à tecnologia e que vale a pena aprofundá-los nesse mundo tecnológico que vem se expandindo a cada dia, pois irá ajudá-los nessa vida. Por isso, concluímos que essa dificuldade se torna um problema e, para resolvê-lo, precisaremos criar um curso e levá-los para a nossa escola, para que lá eles possam aprender mais sobre essa parte da web. E que não é uma parte fácil e tudo mais, que exige muita verba, muita burocracia, mas que sempre vai estar tentando, mesmo com algumas falhas e alguns acertos. E aí, algumas imagens, uma imagem do lago na parte direita, que vocês podem ver, onde eles fazem o lazer deles, eles nadam, às vezes eles pescam. E na parte esquerda tem onde eles fazem os cânticos, as rezas. E não temos uma imagem, mas eles também têm um refeitório onde eles fazem reuniões, onde eles têm confraternizações lá mesmo. E essa é a gente lá dentro. Foi bem legal a visita, foi bem renovadora para a gente, foi bem para aprofundar nosso conhecimento sobre ele. E aí estão nossas referências bibliográficas. Obrigado a todos. Obrigado, rapazes. Parabéns pelo trabalho, também pelo tema. Eu vou, então, fazer a última chamada para o trabalho intitulado O Clubinho Tá On. Algum representante do grupo presente? Não, pessoal, nenhum representante do título O Clubinho Tá On. Leitura intimista, experiências coletivas de leitura. Não, né? É uma pena. Bom, então, acho que podemos, então, iniciar com as perguntas, né? Professor Lucas, professor André, professora Maria, professora Samara, não sei se eles entraram na sala, eu não percebi. Quem tiver algum questionamento, fique à vontade. Eu anotei perguntas para fazer para todos os grupos. Achei uma pena o grupo que faltou, porque eu li o resumo deles, estava muito bom, então, infelizmente, eles não puderam participar. Então, o primeiro foi o trabalho da Verônica, né, sobre a Zilda, foi uma biografia, né, um trabalho biográfico. Eu queria perguntar para a Verônica, nos documentos que ela pesquisou, né, sobre a história da Zilda, quais foram as principais dificuldades que a Zilda relata, né, que encontrou no trabalho que ela fez, né, porque hoje em dia até para você fazer o bem, para fazer um trabalho social, a gente encontra muitas barreiras, muita dificuldade. É incrível, né, que até para fazer coisas boas, as pessoas têm barreiras a serem enfrentadas, preconceitos, né, é uma luta, né. Então, eu queria saber se ela encontrou alguma coisa sobre isso. Oi, professora, tudo bem? Vocês me escutam? Perfeito. Sim. Então, eu acho que a principal diferença que ela tem é que eu estava preocupada com o tempo, mas vamos lá que eu vou complementar agora, que acho que tá certo. Então, as principais questões de empecilhos, né, são, em primeiro lugar, ela ser reprovada na faculdade, né, por ser mulher, acho que foi o primeiro empecilho grandesco na carreira dela. E depois foi apagamento da memória dela também. Tanto questão do irmão dela, Evaristo, por ele ser conhecido e ser homem, né? Então as pessoas lembram dela por ela ser irmã dele, né? Então ela não lembra ela por ser Zilda Arnes, mas sim por ser irmão do Evaristo. E a questão também que eu falei pra você, que se você jogar no Google, assim, quem criou a multimistura, não vai aparecer ela, vai aparecer um homem, né? Então, ela teve pouquíssimas menções, tanto de escritores que escreveram artigos em relação a ela. Pouquíssimas pessoas conhecem o trabalho dela, conhecem ela, ainda mais ela por ser brasileira e por ser mulher. Então, já é um empecilho também, porque ela foi considerada heroína tanto na comunidade social, também como na comunidade científica. Então, não conhecer ela, não ter ideia do tamanho da grandiosidade que ela fez, já é um apagamento também, eu acho.
Certo, mas é interessante você ter falado isso, porque assim, eu acompanhei, né, no passado, assim, acompanhava pela TV, né, o trabalho dela, quando ela aparecia, e eu conheço esse trabalho da multimistura, da pastoral da criança, por ela, não conheço o esposo dela, né, então eu acho que muitas pessoas devem conhecer ela também, né, mas, Então, ser professora, é muito difícil, né? Vocês, meninas, aí tem muitas meninas apresentando, vocês vão ver que até na carreira acadêmica a gente encontra dificuldades, barreiras, preconceitos, né? Então, na época dela devia ser bem mais complicado. Mas obrigada, viu, então, Verônica? professora, se a senhora me permitir, a gente desenvolveu um site para acabar com isso mesmo, para acabar com esse apagamento. Tem poucos menções de artigos que referem-se a ela, mas a gente está decupando para achar mais. Por ser antigo, né? Então, às vezes, nem realmente digitalizou para o online. A gente desenvolveu esse site para colocar esses artigos e fazer um banco como se fosse uma biblioteca de menções da Zilda Arnes. Vocês me permitem compartilhar a tela para me mostrar? Pode ser? Sim, sim. Rapidinho, Tá tá? Ele funciona assim, ó. Aqui a gente entra no site, já vai aparecer um chat, né? Espero que você goste. E aí, a gente vai descendo. E aqui conhece o legado da Zilda Arnes, que é basicamente como que eu iniciei essa pesquisa, né? E aqui tem a Marinha do Tempo, que eu contei para vocês da morte dela, da passada da criança, da pessoa do idoso, da campanha de vacinação, de uma super heroína. Tem uma Marinha do Tempo como se fosse um cartoon, assim, de uma forma bem dinâmica. E aqui a gente conhece os artigos que eu falei para vocês. Então, tem pouquíssimos que a gente achou mencionando ela, mas os poucos que a gente achou, a gente colocou aqui, para já ficar de uma maneira muito mais fácil e realmente deixar com uma divulgação científica, porque eu acho que nossa pesquisa é sobre isso. Como nós, brasileiros, ainda mulheres, não conhecemos Zilda Arnes, é como se fosse uma divulgação dessa mulher, para realmente tirar esse apagamento e deixar ela mais visível. Então, aqui estão os artigos que se encontram. E voltando para essa parte, aqui tem a frase que eu falei para vocês e o vídeo que vocês viram meu. Se quiser, eu posso colocar no chat aí, se vocês quiserem ver com mais abrangência o site. Legal, Verônica. Eu até pedi mesmo no chat para você disponibilizar para a gente. Ah, perfeito. Já vou copiar o link. Legal. Professora Samara? Agradeço a Verônica, né? Eu esqueci de me apresentar, que eu me apresentei no começo, mas nem todos estavam, né? Eu sou professora do campus Caraguatatuba. Nossa, professora, que legal. Eu morei aí por um tempo em Coraguá. Que legal. Mais alguma pergunta, professora Samara? Não, estou satisfeita. Ok. Professora Marcela? Sim, gente, boa tarde, né? Vou me apresentar de novo, acho que algumas pessoas chegaram depois. Eu sou a professora Marcela Loureiro, eu sou professora de Sociologia do campus de Suzano e componho a comissão organizadora, tanto da FECIF quanto da MUCIF. Primeiro, eu gostaria de parabenizar todos os grupos que apresentaram seus trabalhos aqui hoje, né? Trabalhos de muita qualidade. É muito legal a gente ver trabalhos tão bons sendo desenvolvidos na área de ciências humanas do Instituto Federal, né, que, enfim, são trabalhos, vocês estão trazendo temas muito fundamentais aqui para a gente, né, então, sobre o trabalho da Verônica é muito legal, né, porque o seu trabalho, ele vai num sentido de alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos um pouco mais recentemente, né, que é nesse sentido de divulgar os trabalhos, as produções, os feitos de mulheres na área da ciência, da medicina, né? Então, nesse sentido, assim, uma iniciativa muito legal você ter feito esse site para divulgar o trabalho da Zilda, né? Então, eu gostaria mesmo de parabenizar e aí perguntar se na parte, não sei como exatamente esse trabalho está sendo desenvolvido, né? Mas como que vocês fazem, assim, essa discussão sobre essa ideia de masculinidade hegemônica, né? Se vocês têm
alguma referência de base para discutir esse conceito? Então, professora, a gente discute a hegemonia como se fosse uma consciência coletiva que passa de geração em geração. Eu não sei te falar agora o ator realmente certo que a gente usa mais na referência, eu acho que talvez a senhora possa ver, mas eu fiz a decupagem todinha dos artigos, eu não sei, não decoro nomes, então, mas assim, a gente trabalha com essa questão de passar de geração em geração mesmo, hegemonia. Então, a gente compara que lá antigamente já era essa questão, que minha avó até comentava para mim, se eu não quisesse trabalhar, eu era julgada por ir atrás de homem. Então, assim, hoje a gente tem isso, só que um pouco menos, né? Hoje a mulher pode realmente estudar, trabalhar, só que lá a Zildarnes era realmente estava desafiando, porque ela queria medicina, que hoje já é um estudo, assim, majoritariamente composto por homens. Então, imagina lá. Então, eu sempre gostei muito de ler biografias, né, de mulheres. Então, a gente via que todas as mulheres que gostariam de cursar a universidade ficavam no final da fila, das carteiras, né? Não tinha oportunidade de tirar dúvidas, de, sei lá, participar da aula, não tinham essa ideia. Então, a Zilda Arnes foi um símbolo de resistência para mim. E olha que ela não era nem feminista, né? Ela era super conservadora, ela não pregava essa ideia de feminismo, mas para mim, para aquela época, ela era assim, ela era um símbolo de resistência feminina, porque ela foi super desafiadora, né? Ela persistiu, então, como eu disse para vocês, imagina se ela não tivesse persistido, imagina quantos desafios ela teve que, vamos supor, aprovar uma verba para ajudar a pastora da criança, sendo mulher, sendo sanitarista, que era, assim, super difícil de falar naquela época. Então, ela passou por muito desafio nessa parte de hegemonia, né? Que o sexo masculino era muito presente naquela época. Então, a gente compara com contextos de hoje. Hoje, talvez esteja mais fácil em algumas áreas para as mulheres femininas, mas, antigamente, a mulher era incentivada, ainda mais em zona rural, a ficar em casa, cuidar dos filhos, do marido. Ainda mais ela que tinha uma família enorme no sul, sim, que é muito mais conservador do que o resto do país. Então a gente entende que assim, ela passou por muitos desafios, né? Perfeito, obrigada, Verônica, obrigada pelo trabalho, pela resposta e pela contribuição na divulgação do trabalho de mulheres. Professor André, tem alguma pergunta para esse primeiro trabalho, ou será que a gente pode passar para os comentários do próximo? Eu tenho, na verdade, dois comentários, não é propriamente uma pergunta. Bom, deixa eu me apresentar, então, sou o professor André Barreto, professor de Sociologia do campus de Capivari. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar todos os pesquisadores e orientadores aqui presentes. É um orgulho fazer parte de uma instituição que promove a pesquisa desde o ensino médio, uma conquista fantástica que nós temos. É muito bom ver essa garotada fazendo pesquisa desde muito cedo. Os temas todos muito interessantes, todos muito pertinentes, todos atuais. Com relação à pesquisa da memória e resistência, eu queria, na verdade, pontuar duas questões, Verônica, para você pensar aí, na pesquisa que você fez. A questão da resistência feminina, assim, a gente não tem acesso à pesquisa toda, eu não li todo o trabalho, então pode ter uma série de informações que eu não tive acesso, então pode ser que seja desconhecimento por falta de acesso. Mas os elementos que você trouxe, aparentemente para mim, não foram suficientes para mostrar que as dificuldades pelas quais ela passou, e que foram várias, estão diretamente relacionadas à questão de gênero, né? Porque esse é o foco seu. É importante que esse vínculo entre as dificuldades e a questão de gênero fique clara. Essa dificuldade é suposta, porque a gente vive uma sociedade de tradição patriarcal, machista e tudo mais, mas a pesquisa não pode se contentar com isso, ela tem que ir além, ela tem que mostrar ali pontualmente que os obstáculos que ela enfrentou, que as dificuldades que ela enfrentou, decorrem do fato dela ser mulher, porque, veja, ela não era só mulher, ela era uma pessoa de origem simples,
de um lugar do interior, que também são obstáculos para que você consiga fazer medicina, conquistar um certo espaço, um certo prestígio, um certo reconhecimento. Então, eu só queria pontuar isso com relação ao desenvolvimento da sua pesquisa. Pode ser que isso esteja lá e eu não tenha conseguido ver, porque, como eu disse, eu simplesmente vi a sua apresentação aqui, li um pouquinho do resumo que você trouxe, mas só tomar esse cuidado, porque essa informação é fundamental para estar ali, quer dizer, precisa ficar clara essa relação entre as dificuldades e a questão de gênero, porque esse é o mote da sua pesquisa, né? Então, esse é um ponto. O outro, me deu uma certa curiosidade, porque você relaciona a questão com o neoliberalismo. Isso também não apareceu muito na sua apresentação, né? Quando, na verdade, eu fiquei pensando se não seria mais interessante vincular isso não ao neoliberalismo, mas exatamente à história patriarcal, escravocrata, e que nós tivemos, né? Você mesma menciona o fato de que é uma memória coletiva, né? Uma memória que vem sendo trazida lá de trás. O Brasil se funda como um país, como uma nação escravocrata, patriarcal, religiosa, católica, né? Ali estão as bases dessa discriminação de gênero estrutural que a gente tem. Então, talvez fosse interessante inverter, né? Olhar para o problema de gênero a partir da nossa história, e não do momento presente, que eu acho que talvez resgate aí o que é muito importante, que é mostrar que esse problema é estrutural, quer dizer, está na composição da formação do Brasil enquanto nação. Então, eram essas duas observações que eu queria fazer. Parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho, parabéns pela sua iniciativa, e continue em frente aí, que está muito bacana. Muito Obrigado. obrigada, professor. Eu vou anotar e vou me aprofundar mais nessa questão no primeiro tópico, deixar mais clara essa questão, a resistência mesmo, deixar os empecilhos, porque a gente tem que decifrar casos, as minhas falas acabam não esclarecendo, porque a questão que às vezes tem muitos dados, né, e aí acaba baralhando tudo, mas eu vou me aprofundar mais no primeiro tópico, e o neoliberalismo por causa que pensa basicamente no capital, né, aquela sociedade que pensa em capital. Então a gente pode trocar assim, eu acho que tem muito mais sentido o que você falou do patriarcalismo, né, professor? Então eu acho que eu vou trocar, eu acho que tem muito mais sentido. Então, mas veja, a sua relação é pertinente, mas pensa que o Brasil colonial é um Brasil pré-capitalista, é um Brasil semi-feudal ainda, né? Isso não é uma questão exclusiva do capital, né? Ou do capitalismo. Já estava presente na própria formação do Brasil enquanto sociedade pré-capitalista, né? Sim, professor, pode deixar que a gente vai conversar e vai trocar realmente isso, que eu acho que o senhor falou que tem muito mais sentido do que a gente estava pensando agora. Então, muito obrigada, meu professor. Veja, Verônica, quando a gente faz a pesquisa, a gente traça uma estratégia. Sim. E a sua estratégia não precisa ser a minha, a gente pode fazer a estratégia que a gente achar que é mais interessante. Agora, é legal ouvir outras estratégias, porque de repente a gente passa a ver um enfoque que a gente não tinha visto antes. Sim, a gente não tinha percebido nessa realidade mesmo, a gente estava pensando nessa percepção mesmo do capital, que a mulher às vezes também não é muito valorizada nessa busca. Eu não pensei nessa ideia, professor. Sério, muito, muito obrigada mesmo. Obrigado, um abraço. Um abraço. Mais alguém? Alguma pergunta para esse primeiro trabalho ou para outros trabalhos? Para outros, sim. Se as colegas tiverem questões, eu aguardo. Eu queria perguntar a respeito do trabalho da Maria Luísa e da Radassa. Parabéns também pelo trabalho, né? Aliás, todos os trabalhos muito bons. Eu queria perguntar para as meninas, na verdade eu tenho duas perguntas para fazer. Eu não entendi muito bem o conceito de infodemia. Eu vou deixar elas responderem, depois eu faço a segunda pergunta.
Então, a gente gosta bastante desse conceito, na verdade. A gente vem trazendo de outras pesquisas e acaba que a gente acaba reduzindo algumas questões na hora da apresentação, mas essa é bastante importante. Então, a gente trabalha em pandemia como um fenômeno de grande disseminação de informações, que é de um determinado período e sobre um determinado assunto. Então, na pandemia, a gente teve uma grande compartilhamento de notícias sobre saúde. Então, era um momento específico que as pessoas compartilhavam as informações, e agora a gente vive uma infodemia que é mais da questão política. Então, a gente vive o período das eleições e a gente compartilha muita informação sobre isso. Tanto que as nossas notícias que a gente trouxe no começo, né, como um pedaço do que a gente pesquisou, falavam muito sobre isso, sobre esse período, sobre a forma como as pessoas lidavam com isso. Então, a gente acredita que a gente vive esse fenômeno da infodemia, essa grande disseminação de informação. E aí, é como eu falei, elas não precisam ser só falsas, elas são informações de todos os tipos. Por isso que a gente também gosta bastante disso, porque não fala só sobre desinformação, fala do ecossistema da informação como um todo. É mais ou menos isso. Entendi. Obrigada, Maria Luísa. Outra pergunta que eu iria fazer, aquela tabela que vocês mostraram, né, que eu vi que a data dela era de agosto, aquelas informações, né, mostrava um número, assim, maior até do que tem na mídia formal, o número de informações que eram replicadas pela extrema-direita. Vocês acham que de agosto até outubro pode ter havido assim, uma mudança nessa proporção de esquerda, extrema direita e direita, né, na propagação de informações por aqueles canais que vocês colocaram, YouTube, né, e outros? Eu acredito que, inclusive, nessa época de eleição que a gente está tendo, eu acredito que a gente acaba sendo mais bombardeado por informações do que a gente já era antes. Então, a todo momento, a gente está recebendo no WhatsApp, ou no Instagram, ou no YouTube, informações relacionadas a isso que podem ou tanto ser notícias falsas quanto verdadeiras. Então, eu acredito que desde agosto até agora, esse número de informações pode ter aumentado muito, inclusive na rede social Twitter, né? Que é uma das redes que mais acabam tendo compartilhamentos e posts em relação a isso, sabe? Certo. Com certeza devem ter aumentado o número de informações, né? Até porque todo dia ocorre um evento novo, né? Uma novidade que é propagado, mas a minha pergunta é assim, a proporção, entendeu? Vocês acham que a esquerda tem aumentado o número de informações até a direita, né? Em comparação, porque a proporção que estava ali na tabela era muito reduzida, né? Comparando a esquerda com a extrema-direita, né? Porque agora eu vou falar minha visão. A minha impressão que eu tenho, né, que eu tenho acompanhado, eu acompanho alguns canais de política por algumas redes como o TikTok, né, e eu percebi, assim, que parece que a esquerda deu uma acordada, né, porque a extrema-direita usava muito bem esses canais de comunicação, né, e nas eleições de 2018, inclusive, né, eles foram bem fortes nisso, mas eu percebi que de setembro para cá, principalmente quando foram se aproximando as eleições, parece que a esquerda, a direita, né, começaram a reagir e começou a ter mais equilíbrio, né, na propagação dessas informações, né, por esses canais. Então, eu não sei se foi por isso que eu perguntei, não sei se foi uma impressão minha, aí vocês mostraram lá a fonte da tabela, né, de onde vocês tiraram aquela tabela, aquelas informações, mas a impressão que eu tenho, né, como espectadora, é que parece que aumentou bastante, né, dos outros posicionamentos. Eu acabo conversando um pouco com a Malu sobre isso, que parece que a gente vive muito numa bolha, que a gente recebe muitas informações sobre coisas que a gente apoia ou que a gente acaba pesquisando. Então, quando eu vi o monitor diário, eu fiquei bem chocada com os resultados, porque eu realmente não imaginava que a extrema-direita tinha essa propagação tão grande. Eu acredito que tenha, sim, ficado consideravelmente um pouco mais proporcional
mas acredito que ainda assim a direita ainda tenha mais propagação de informações do que a própria esquerda. Inclusive porque eu acabo acompanhando algumas informações pelo Twitter e coisas do tipo, eu acabo percebendo que essas pautas ficam bem altas ainda. Mas a gente acabou não acompanhando outros monitores diários, porque a gente acabou não achando mesmo pesquisas que continuem falando sobre isso. Se a Malu quiser falar alguma coisa também. Eu ia concordar com a Radassa, na verdade, porque é mais ou menos isso. A gente parou o monitor naquele momento, porque ainda estava um pouco distante das eleições e a situação já estava daquela maneira. Só que ela vem se desenhando desde 2018. Então, eles também relatam que, por exemplo, o Bolsonaro ele ganhou principalmente pelas redes sociais, porque ele tinha pouquíssimo tempo na televisão. Então, apesar da gente ter uma noção ou parecer que a esquerda tenha aparecido mais, ela realmente tem acordado. Inclusive, o TikTok tem sido um dos meios bem utilizados por ela, mas a gente ainda acredita que a direita tem ganhado mais espaço nessa realidade, por outras questões, por outras estratégias. Então, essa desinformação que a gente trabalha é principalmente para demonstrar isso, porque eles ganharam mais espaço por essas questões. Perfeito. Eu queria pedir para vocês, se fosse possível, né, ou para o professor orientador, se pudesse disponibilizar o questionário que vocês aplicaram, que eu achei tão interessante. Eu tenho certeza que tem colegas meus do campus que gostariam de aplicar para os alunos aqui de Caraguá. Se vocês puderem disponibilizar ou disponibilizar depois que encerrarem a pesquisa, eu gostaria de ter acesso ao questionário, achei muito legal. Com certeza. Você prefere que a gente envie por onde? Por e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui, então, no chat. Tá bom. Agradeço muito. Professora Era isso, eu Marcela, estou satisfeita. professora Para André? Marcela, tem alguma intervenção? Sim. Tá. Gente, eu deixei o meu e-mail ali também, né, para vocês. Assim, eu acho que o questionário que vocês trazem, né, a Maria Luísa apresentou um outro trabalho no período da manhã, que também trazia um questionário com questões similares, né, embora o objetivo do trabalho fosse diferente na sessão que você apresentou de manhã, Maria Luísa. Acho que esse questionário ele tem muitos elementos, né, para a gente pensar a participação política, a forma de lidar com a informação entre os jovens, né. Então, seria legal se vocês também pudessem, por meio dessa troca com a gente mesmo, né, ampliar o espaço de pesquisa nesse sentido, né, talvez numa continuidade dessa pesquisa. Então, deixei aqui meu e-mail também, né, para que a gente possa manter esse contato e, quem sabe, futuramente, poder ampliar esse recorte da pesquisa de vocês, claro, se for interesse do grupo, da orientação. E aí, gostaria só também de parabenizar, né, acho que é um tema atual e que a gente precisa tratar, essa questão da infodemia, né, que vocês chamam, que é essa pandemia de desinformação, né, de informação. Então, parabenizar o grupo, parabenizar a orientação do trabalho, e aí eu passo a palavra para o professor André. Obrigado. Bom, vocês estão no olho do furacão, né? Vocês estão realmente pegar o tema quente, é um tema importantíssimo e é um tema que vai dominar um campo do debate nas ciências sociais daqui para frente. Então, vocês já estão começando aí. Se vocês realmente têm apreço pelo tema, podem seguir em frente, porque vocês vão ter muito trabalho, porque é um tema central hoje. E aí eu vou deixar também o meu e-mail aqui, gostaria de receber a pesquisa, né, o resultado da pesquisa final, para dar uma lida depois com tudo, ficaria muito contente se vocês me enviassem, deixa eu até já botar aqui antes que eu me esqueça. E eu tenho duas perguntas, a partir das quais depois eu talvez faça alguma observação. Porque, assim, ao mesmo tempo que o tema de vocês é muito atual, é muito importante, né, é um tema muito complexo, muito difícil.
e trabalhar com pesquisa, com questionário, tem umas armadilhas complicadas ali e tal, né? Quer dizer, a formulação da questão é central ali, e às vezes, porque entre você formular, é como o diálogo, né? Entre o que você quer dizer e o que a pessoa entende do que você diz, tem uma distância, né? E ali uma questão posta de uma maneira que dê ao entrevistado uma compreensão diferente, já pode trazer um resultado fora da intenção que vocês tinham quando fizeram a pergunta. Mas as duas coisas que eu queria saber, primeiro, se vocês levantaram junto aos pesquisados o que eles entendem por direita e esquerda, primeira questão. E a segunda é se vocês, em algum momento, pararam para olhar a Cambridge Analytica e todo o trabalho que a extrema-direita faz a partir do Steve Bannon, que não sei se vocês conhecem, se em algum momento vocês pararam para ver esse movimento da extrema-direita que tem no Steve Bannon uma cabeça principal ali. Queria saber essas duas coisas, em função da resposta, aí talvez eu comente alguma coisa. Então, sobre a primeira pergunta, a gente, na verdade, só perguntou o que eles se consideravam. Então, se era de direita, de esquerda, do centro, ou se eles não sabiam responder, se eles não tinham posicionamento. E a gente pensou, na verdade, depois de aplicado o questionário, que muitas coisas realmente são dúbias e que, às vezes, a gente sente falta depois. Então, por exemplo, essa questão mesmo era a que mais gerava dúvida. Então, as pessoas ficavam perguntando, mas o que é isso? O que é aquilo? E aí a gente fez essa pergunta, né? Por que será que a gente não colocou para elas já explicarem o que elas entendem, né? Pelo menos as pessoas que tiveram posicionamento fixo. Mas isso foi algo que faltou, inclusive. Outras questões que apareceram, logo em seguida a gente colocou se eles consideram conservadores ou liberais. E aí isso entrava numa dúvida entre o que é econômico e o que é de costume. Então, foi uma série de coisas que para a gente deu um trabalhinho. A gente tem analisado, assim, tentado filtrar aí o que as pessoas conseguiram entender, mas a gente não conseguiu uma resposta exata sobre o que eles entendem sobre cada um deles. E aí, sobre a outra, eu acabei me esquecendo. Qual foi Steve Bannon e a empresa Cambridge Analytica. Então, a gente não fez uma pesquisa aprofundada sobre isso, mas, na verdade, eu já tinha assistido aquele documentário que eles fizeram. Era o Democracia em Vertigem? Não. Isso, Democracia em Vertigem. E é um documentário muito bom, na verdade, foi dali também que surgiu um pouco do interesse, assim, porque foi na mesma época que a gente começou a fazer outros projetos que se desencadearam nesse. Mas é um documentário, assim, fantástico para a gente entender como as mídias sociais influenciaram. E a gente tem um interesse também de perceber se essa realidade se aplica no Brasil também. Acho que essa é uma das nossas maiores curiosidades, né? Entender qual é a proporção daquele fenômeno e do que a gente está vivendo agora, né? Você quer me completar, Radassa? Não, eu acredito que no principal é isso. Eu só ia salientar uma coisa, que era de que a gente pegou um recorte de um recorte do questionário. Então, a gente tinha essa identificação que eles mesmos consideraram. Então, quando eles não sabiam responder, eles poderiam assinalar essa questão ou passar. E aí, inclusive, 55% em média não sabiam responder o posicionamento deles de direita ou de esquerda. E aí, o extrato desse questionário, dessa apresentação que a gente apresentou aqui, era mais das pessoas que realmente se consideraram de um desses dois grupos. Bom, com relação à primeira questão, então, eu quero parabenizar vocês, que vocês estão aprendendo a fazer pesquisa. Pela sua resposta, você está mostrando isso para mim, que é o intuito desse projeto, né, projeto de iniciação científica, a gente aprender a fazer pesquisa. A gente aprende assim, né, fazendo e percebendo, opa, peraí, aqui tinha que ter feito assim, aqui tem esse problema e tal. Esse é o processo de aprendizagem. Então, muito bom ouvir essa colocação de vocês. Só para ter uma ideia da dificuldade que é, porque essas grandes categorias, direita, esquerda, socialismo, capitalismo, muitas vezes as pessoas não conseguem
destrinchar o conceito e ter clareza conceitual sobre o que ele significa de fato, porque eles são muito fortes na mídia, são muito usados e tudo mais. A Folha de São Paulo lançou uma pesquisa agora, deu uma matéria agora recentemente, falando que acho que 72% dos brasileiros defendem a democracia. No entanto, quando você olha a distribuição de votos nas eleições, você falou, peraí, tem alguma coisa estranha, né? Então, ou seja, o que as pessoas entendem por democracia também precisa ser destrinchado, porque as pessoas podem entender coisas muito diferentes, né? Uns podem entender que quem defende a democracia é o candidato A, outros podem achar que quem está defendendo a democracia é o candidato B, né? Então, essas grandes categorias, sobretudo em ciência política, têm essa dificuldade, daí esse trabalho da gente conseguir ir refinando as questões para poder ter a maior clareza possível. Então, isso com relação à primeira questão. Com relação à segunda, eu trouxe essa pergunta porque eu fiquei em dúvida ouvindo a exposição de vocês, porque eu acho que são dois fenômenos que se cruzam. Uma coisa é o recurso eletrônico, que cada vez mais domina, né, a internet, que domina a vida das pessoas, e sobretudo as gerações mais novas, que tornaram, inclusive, as redes sociais fontes de notícia, quando, na verdade, elas não são, né? As pessoas não consultam mais a mídia, né? Elas consultam as redes sociais, né? Os dados que vocês, inclusive, apresentaram mostram isso. Então, esse em si é um fenômeno que eu acho que vocês procuraram registrar mais, né, aplicado isso à reflexão política e tudo mais e tal. Mas aí tem um outro fenômeno que se sobrepõe a esse, ou que faz uso desse, que é um movimento internacional articulado, que se utiliza de uma metodologia muito precisa e muito trabalhada, muito desenvolvida, para fazer uso das redes sociais como estratégia de propaganda política. E aí eu posso já adiantar a sua dúvida. Sim, isso está no Brasil atuando, já estava desde 2018 e continua atuando, embora eu acho que a gente está um pouco mais sabendo lidar um pouco mais com isso hoje, um pouquinho melhor do que a gente estava lidando antes. 2018 foi uma avalanche, né? Então, o trabalho de vocês em iniciação científica tem que ser uma coisa bem pontual e tal, mas talvez num desenvolvimento posterior seja interessante começar a pensar essa relação, porque é um movimento forte, é um movimento internacional, é um movimento articulado e é um movimento poderoso. E a gente não vai, se a gente quer entrar a discutir essa questão, a gente não tem como, eu acho que a gente não tem como evitar, em algum momento, trazer aí a influência do Sr. Bannon nesse processo todo. Fica só uma sugestão aí para uma eventual continuidade de vocês. Obrigado. E parabéns mais uma vez. Oi, gente. Eu estou aqui hoje numa dupla função, né, um pouco na moderação, um pouco na avaliação. O professor Altair solicitou fazer um comentário, eu acho que ele pode fazer o comentário, só pedir para que, de acordo com as regras do evento, a gente não leve o comentário do professor em consideração para a avaliação do trabalho, tá? Professor, se quiser fazer o comentário, fique à vontade. Oi, boa tarde. Eu não queria atrapalhar a dinâmica. Primeiro, obrigado aí pelos comentários e questões. Então, eu nem vou comentar o que eu iria comentar, eu só vou falar sobre o dado da tabela, que é o seguinte: você tem o monitor diário da Democracia em Cheque, que é um grupo que trabalha junto com a Câmara dos Deputados federais, e eles fazem esse monitoramento. E eu estou num grupo de WhatsApp, para variar, e mais um, com o pessoal da Unicamp que está estudando isso, né? Caso vocês tenham interesse de receber isso, alguma coisa do tipo, eu posso passar os contatos, enfim, vocês podem falar comigo. Então, as discussões mais do campo teórico, metodológico, a gente pode conversar depois, e é isso. Obrigado, pessoal. Então, esses dados não é nós que produzimos, e a gente tem acesso a essa fonte só, que não é tão facinho achar na internet assim. Até joguei no Google para ver se eu conseguia achar o link e mandar,
mas aí, como eu peguei nesse grupo, eu passo o contato deles para vocês, tá bom? Obrigado e espero conversar com vocês depois. Valeu! Obrigada, professor. Mais algum professor? Alguma pergunta para esse mesmo grupo ou para outros grupos? Fiquem à vontade. Tem o próximo... Podemos ir para o próximo grupo, Samara, André? Sim? Sim. Quer começar, Samara? A gente mantém a ordem? Ah, sim. Próximo grupo é da Tayane, né? Sobre o ensino remoto, também um tema muito atual, né? Aliás, os temas estão bem assim, né? O anterior combinou a apresentação nessa semana da eleição, que temos o candidato de extrema direita, o de esquerda com vice de direita, né? Então, casou muito bem. E esse do ensino remoto também, que é uma coisa que interessa a todos nós, né, professores e estudantes, saber os impactos. Lógico que tem várias implicações que a gente só vai conhecer o resultado daqui a alguns anos, né? Eu acho que o ensino remoto teve impactos a curto prazo, médio e longo prazo, né? A gente está observando agora os de curto prazo, mas tem outros de longo prazo, principalmente no caso das crianças, né? Eu queria perguntar para a Tayane, que no final, nas considerações, ela coloca, né, ela apresentou muito bem, e coloca que eles pretendem continuar a pesquisa agora com os professores, né? E a minha pergunta é, quais perguntas vocês iriam modificar, né? Que se você já tem um esboço desse questionário para os professores, o que vocês iriam aproveitar do questionário do aluno para aplicar no professor, e o que vocês pretendem modificar ou adicionar diferente no questionário do professor. Então, as perguntas, né, o esboço das perguntas, ele está relacionado às experiências dos professores. Então, uma delas vai ser se eles sentiram mesmo essas dificuldades por parte dos alunos. E também, além disso, vai ser perguntas relacionadas, como eu já disse, né, do projeto, no ensino presencial atual, no ensino presencial anterior e no ensino remoto. Então, as perguntas vão também, assim como o questionário dos alunos, se dividir nesses 3 momentos, e vão ser basicamente relacionadas às experiências dos professores, o que eles observaram nos alunos nesses 3 momentos, as mudanças positivas ou negativas, além das experiências dos próprios professores, porque muitos professores reclamaram das próprias experiências de como dar aula, das dificuldades de dar aula durante o ensino remoto, e tentar entender se eles conseguem compreender que essa dificuldade que eles sentiam afeta os alunos, assim como a dificuldade que os alunos tinham também afetaram os professores a compreender, a se ligar se eles realmente estavam aprendendo, se estavam entendendo, e todas as dificuldades que os professores também estão sentindo nessa volta às aulas, a tentar recuperar o tempo perdido. Certo, obrigada, Tayane. Eu espero, assim, você vai se formar quando? Termina o seu curso quando? Iniciação. Eu termino ano que vem, no 4º ano. Então ainda tem mais um ano, né? Dá para continuar a pesquisa. Porque é tão ruim, né? Quando o trabalho está indo bem, só que o aluno já está indo embora. Sim. Aí o professor tem que arrumar um outro estudante, né? Às vezes o desempenho não é o mesmo, até também, às vezes o aluno até é bom, mas até se habituar com o tema, né? Então, quando o próprio aluno continua assim, é bem mais prático, né? Sim. Mas eu espero que vocês continuem, acho que vocês levantaram informações, assim, muito importantes, né? Muito interessantes, que dá um artigo científico para ser publicado numa revista boa, e que vocês continuem com esse trabalho, com essa pesquisa, né? Porque vai trazer informações muito interessantes, muito importantes, até para a gente pontuar, porque eu acho que o ensino remoto, né,
foi, assim, um marco, a gente foi obrigado, né, a ter aquele ensino remoto emergencial, mas, por um lado, ele trouxe um legado, né, apesar de a gente ter tido dificuldades, né, eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes estar dando aula presencial, mas é uma coisa particular minha, tem colegas meus que gostavam do ensino remoto, mas ele trouxe um legado, né, alguns cursos que não usavam muito tecnologia passaram a continuar a usar mesmo no presencial, né, alguns recursos que a gente foi obrigado a usar no remoto, hoje a gente continua utilizando, né, na prática, né, então, ele deixou um legado, de certa forma, né, então, saber a opinião dos professores, do aluno e os impactos positivos e negativos, porque eu acho que tiveram os dois, vai ser muito importante levantar isso, né, e, então, espero que vocês se aprofundem e continuem essa pesquisa, tá? Sim, uma das questões levantadas com o projeto é se nos próximos anos, no campus de Guarulhos do IFE, seria possível implementar um ensino híbrido. Então, eu e meu orientador, a gente também está desenvolvendo isso. Oi, Tayane. Primeiro, parabenizar pelo trabalho, né? Assim como os outros trabalhos dessa mesa, uma discussão atual e importante. Eu percebo o que eu vou dizer agora no meu campus e imagino que isso aconteça em todos os outros também. Esse período do ensino remoto, né, ele trouxe consequências e mudanças também, como disse a professora Samara, para esse retorno presencial, né, assim, os alunos vêm apresentando, e professores também, né, uma série de questões, né, algumas dificuldades que apareceram de forma muito clara, principalmente no primeiro semestre, e essa adaptação da tecnologia, essa adaptação à volta ao espaço presencial, né, como ficam as cargas horárias, as atividades, enfim. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, assim, se vocês têm algum vínculo, né, ou se dialogam com a coordenadoria sociopedagógica do campus de vocês, porque essa é uma pesquisa que tem um potencial também de fornecer dados que fomentam ações, né, do setor sociopedagógico junto à comunidade discente e docente também. Então, se vocês têm esse diálogo com o setor, e caso não tenham, talvez possa ser uma sugestão, né, para o grupo, porque a gente tem as coordenadorias sociopedagógicas que fazem esse trabalho de apoio, né, aos estudantes de forma muito direta. Sim, durante a pandemia, em 2021, no desenvolver do projeto, eu e meu orientador, a gente planejou entrar em contato, mas por alguns problemas, né, a gente não conseguiu exatamente fazer o que planejava, então deixamos para essa parte, para essa reta final do questionário, como eu tinha dito, envolver os professores e toda a organização do campus, todos os funcionários, o sócio, o diretor do campus. Legal, obrigada, Tayane, e parabéns pelo trabalho. Obrigada. Tayane, só uma questão, só uma dúvida, se vocês em algum momento pensaram em identificar também os aspectos emocionais que acompanharam esse processo todo, ou não, se vocês acharam por bem ficar só nos aspectos propriamente pedagógicos, porque a gente sabe que teve um impacto muito grande desse lado também, né, sobretudo dos alunos, professores também, mas sobretudo dos alunos. Sim, o projeto ele passou por muitas mudanças, conforme eu fui tendo reuniões com o meu orientador, e inicialmente o título envolvia a vida e os estudos dos alunos, então nós íamos focar em todas as experiências relacionadas ao ensino remoto, mas por ser o projeto relacionado a uma matéria da escola mesmo, o meu orientador, conversando comigo, a gente achou melhor reduzir e focar só nos estudos, porque achamos que teria mais resultados para aplicar na escola em si. Tá, ok. Obrigado. Obrigada. Mais algumas perguntas, professores? Para mais algum grupo? Eu tenho questões para o último grupo, do aprofundamento dos indígenas.
Legal. Samara tem também, quer começar? Pode começar. Então tá bom. O pessoal tá aí desse último grupo? Sim, né? Sim. Legal. Gente, assim, o trabalho de vocês, acho que vocês demonstraram um percurso, né, de como vocês chegaram no tema. E acho que isso foi interessante para a gente ver como foi, né, esse percurso. E vocês chegaram num tema final que me parece que parte da necessidade daquela comunidade, né? E isso é interessante. Me parece que o projeto ele está um pouco em fase inicial, é isso mesmo, Vitor? Então, o projeto a gente já está mais no estágio final já. A gente está querendo. A gente teve todo esse andamento do inglês, do Tupi, agora chegamos na reserva. Então, a gente está mais no estágio de tentar finalizar ele com o curso para aprofundar eles na tecnologia. Tá, e aí o curso você mencionou que vai ser no próximo ano, né? Então, vocês não estão no último ano ainda, é isso? Não, estamos no terceiro ano também. E terminamos ano que vem no quarto. Tá, e aí eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, como é o acesso à internet na reserva que vocês visitaram, né? Se tem sinal de internet, se a população indígena que vive nessa reserva tem os equipamentos, tá? E a segunda pergunta, eu já vou fazer as duas de uma vez, que eu acho que vai talvez seja melhor, se vocês não pensaram na possibilidade de ministrar esse curso, não no Instituto, mas na reserva, né, assim, num sentido de talvez acelerar, né, esse processo de levar esse curso e, enfim, sanar essa dificuldade, por exemplo, do transporte. Bom, em relação à primeira pergunta, qual que era a mesma primeira pergunta, perdão? Imagina, tem essa dificuldade de fazer as duas perguntas de uma vez, né? A gente esquece a primeira. A primeira pergunta é como é o acesso à internet na reserva? Se tem um bom sinal de internet, se os habitantes ali têm esses equipamentos, etc. Ah, tá. Bom, então, a reserva meio que ela não tem uma internet própria, e lá o sinal é bem fraco, porque, eu não sei se vocês conhecem, mas a reserva fica lá no Cabo Sul, inclusive fica 5 minutos da nossa escola, e lá no Cabo Sul o sinal é muito fraco, independente da operadora, é muito fraco. E então, a maioria das pessoas lá não consegue ter acesso à internet, tanto que algumas até têm acesso, só que não sabem como usar. E a gente até comentou que um jovem que mora lá, ele tem acesso, tanto que ele sabe usar, ele estuda fora da própria reserva, e provavelmente tem conhecimento não só sobre tecnologia, mas as coisas em geral. E uma outra moça também, que é a moça que marcou a visita com a gente, ela tem internet, ela até consegue administrar bem, porque tanto que ela conseguiu marcar, ela tem uma página do Facebook que é da própria reserva, que é a Reserva Filhos dessa Terra. Então, essas duas pessoas têm essa internet, só que é de baixa qualidade, né? Tanto que a gente marcou uma reunião antes de marcar a visita com essa moça, e ela mesma comentou que a internet era de baixa qualidade, que eles tinham dificuldade para acessar essa internet e etc. E, além disso, o sinal estava muito ruim mesmo, tanto que estava travando bastante, mesmo sendo no Meet. Agora, em relação à segunda pergunta, nosso primeiro objetivo mesmo era fazer lá na própria reserva, só que por não ter uma internet boa, por não ter também equipamento, porque seria complicado ficar levando o computador, ficar levando os equipamentos em si, ficou bem difícil para fazer na própria reserva, tanto que também nem é um lugar muito adequado. Então, por isso que, além de ser 5 minutos da nossa escola, daria para fornecer esse tal transporte, seria um transporte, um ônibus mesmo, e a gente levaria eles lá para nossa escola e faria na própria escola mesmo. Tá certo, Vitor, obrigada. Eu acho que, por fim, assim, eu deixaria uma sugestão, né, para o grupo, não sei, acho que vocês ainda têm um tempinho de desenvolvimento do trabalho, né, se ainda estão no terceiro ano, tem um quarto, de trabalhar com algum referencial da antropologia, né,
para pensar esse trabalho com populações indígenas, porque ele tem muitas especificidades, né? Inclusive no sentido da valorização dos saberes desses povos. Então, talvez fosse interessante, pudesse acrescentar coisas legais ao trabalho de vocês procurarem esses referenciais da antropologia sobre o trabalho com populações indígenas, método etnográfico, a ideia de alteridade, né, que talvez pudesse somar coisas legais ao trabalho de vocês, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho e obrigada. Obrigado pela sugestão. Bem, vou falar então, Vitor, o Richard ainda está aí, né? São os dois apresentadores. Na apresentação, no resumo, eu percebi que, eu li o resumo de vocês, eu percebi que estava faltando um pouco de informação que vocês colocaram agora, né, na apresentação, né? E o vídeo também que eu assisti de vocês estavam com probleminha de áudio, né? O vídeo estava bom, né, mas estava difícil de entender um pouco o áudio. Mas parabéns pelo trabalho. E eu vi agora na apresentação que vocês colocaram na metodologia que vocês aplicaram um questionário, foi isso mesmo? E só que eu senti falta desse questionário, que resultado que ele trouxe, era sobre o que exatamente esses questionários? Eu queria que você explicasse essa parte. Então, o questionário, ele era sobre o Tupi, no caso, sobre essa parte da desinformação do Tupi. Só que a gente passou esse questionário para o pessoal da nossa sala, o pessoal do nosso Instituto Federal em si, no caso, a parte de informática. E a gente teve bastante resultado. Na verdade, praticamente os resultados foram essa parte da desinformação mesmo, que as pessoas não conheciam nada sobre o Tupi. E, se eu não me engano, a gente ainda tem um acesso ao questionário, só que só precisa encontrar o link, encontrar os dados que a gente guardou aqui. Mas deu grande parte, no caso, para falar a verdade, a maioria mesmo, vai de umas 30 pessoas, 27, 28 não conheciam o Tupi, tanto quanto conhecem, né? E então por isso que a gente nem usou muito o questionário. Certo. Não, eu perguntei que eu vi na apresentação, na parte de metodologia, vocês falaram que aplicaram. Eu fiquei sentindo falta. Cadê o resultado do questionário, né? Se eu senti falta disso. Mas parabéns, né? Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho bem integrador na questão de envolver pesquisa, ensino e extensão, né? Que eu acho que esse é o objetivo dos projetos integradores. Então, espero que vocês continuem, que tenham tempo também, assim como a professora falou, de se aprofundar, né? Tem algumas coisas ainda para continuar no trabalho. E então continuem aí nessa pesquisa e nessa extensão aí com os indígenas. Muito obrigado. Posso? Por favor, professor. Tá. Antes de falar do trabalho dos meninos, só voltar uma coisinha que eu esqueci. Quero aproveitar que a Radasha e a Maria Luísa estão aqui. Só um puxãozinho de orelha para as duas, né? Faltou revisar o resumo de vocês. Estava ali com uns errinhos de português meio graves ali, a gente precisa tomar cuidado com a pesquisa, tem que ter ali um português revisado direitinho. Depois vocês olhem lá, não sei se vocês chegaram a perceber, mas tem alguns probleminhas lá no resumo de vocês, tá? A minha pergunta para o Vitor, né? Vitor e Richard. Só entender, então, de fato, esse é um trabalho um trabalho integrador de vocês, é isso? De final de curso. Mesmo. Isso, tá. projeto integrador. Tá, e a minha pergunta é um pouco essa, que vocês veem isso mais como um trabalho de extensão do que de pesquisa, ou não? Ou Não, vocês veem isso como trabalho de pesquisa?
Na verdade, a gente está se baseando mesmo no trabalho de pesquisa, tanto que a nossa matéria em si, ela foca nessa parte de pesquisa. Só que se fosse sair mais para essa parte de fazer curso de extensão, aí sim seria um trabalho de extensão, só que aí a gente teria que ligar com o quarto ano, que é a parte de TCC. O que eu digo é que, tipo, acho que a pesquisa levou esse curso de extensão, sabe? Depois da entrevista, da pesquisa de campo, da pesquisa bibliográfica, a gente foi levado a fazer um curso de extensão para ajudar eles mesmo, sabe? É que a extensão não se reduz a cursos, né? A realização de cursos. A extensão é você levar o conhecimento de dentro da comunidade acadêmica para fora, prestando serviços, desenvolvendo metodologias, desenvolvendo produtos, que é o que vocês estão fazendo, né? Então, mas era mais para saber como é que vocês estão situando aí o trabalho de vocês em relação a categoria, vamos dizer assim, se é pesquisa ou se é extensão. Era mais isso para saber. Obrigado. Obrigado. Mais algum professor? Algum questionamento, alguma observação, algum comentário? Acho que finalizamos os trabalhos, né? Estive acompanhando ali no chat que a integrante do trabalho intitulado O Clubinho Tá On compareceu já depois que iniciamos as avaliações, né? E a professora Marcela sugeriu, então, uma conversa com o professor Paulo, para que, então, seja decidido se sim ou não, em relação a eles apresentarem um outro dia, né? Pode falar, professora. Oi, professor. Não, na verdade, a Maria Carla era avaliadora de trabalhos. E ela teve uma questão com o fuso horário e perdeu as apresentações, e aí a gente vai realocá-la em outra sessão de apresentações para que ela possa avaliar. Obrigada. Imagina. Então, finalizamos, né? Então, finalizamos. Só queria fazer um comentário final, Por né, favor. que é muito bom, né, ver os alunos do Instituto Federal, né, o nível que a gente tem, a gente fica tão feliz. Quando eu vi os vídeos, eu já fiquei bem animada para assistir as apresentações dos trabalhos. Nossa, é um orgulho que a gente tem, né, de trabalhar numa instituição como essa, e todo mundo está de parabéns, né, a equipe também que está organizando o evento, né, muito bom mesmo. Muito contente de fazer parte, né, do Instituto Federal, dessa equipe, desse time, né, e os nossos alunos, assim, o que me dá esperança, porque eu vejo eles muito, assim, que eles vão superar a gente, né, eu crio uma expectativa, assim, eu vejo, nossa, o futuro vai ser, o amanhã vai ser melhor do que o hoje, né, porque se a gente não tiver esperança no amanhã, aí desanima total, né, mas o que me dá esperança é ver que os alunos estão, né, eles têm uma capacidade de superar, né, os mestres, né, e isso é muito, muito bom. Parabéns a todos. Professor André quer fazer algum último comentário? Eu posso ficar para o final? Só, mais uma vez, parabenizar aos pesquisadores, aos orientadores, parabenizar os organizadores, aos colegas aqui avaliadores. De novo, né, muito importante esses eventos, muito importante a gente fomentar a pesquisa, a gente fomentar a ciência. É isso que faz um país de verdade, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. E agradeço a possibilidade de estar aqui. Obrigado. Bom, gente, eu reitero as palavras, né, dos colegas aqui. Assim, a gente tem pesquisas muito boas no âmbito do Instituto Federal, de nível médio, né, de nível ensino médio integrado, então nos deixa com uma felicidade imensa, né, de ver esses trabalhos sendo apresentados. E aí, em nome da equipe da feira, eu gostaria de agradecer muito
a disponibilidade do André, da Samara, em avaliar esses trabalhos, em compor, em construir esse evento junto com a gente, né, agradecer todo mundo, todos os grupos que estão aqui, que inscreveram os seus trabalhos, porque sem esses trabalhos o evento não existe, né, ele não acontece, então muito obrigada pela participação, que ano que vem a gente possa fazer um evento ainda maior, com mais trabalhos, com mais campos participando, e aí eu queria lembrar todo mundo e convidar todo mundo também para a cerimônia de premiação dos trabalhos, que vai acontecer na sexta-feira à tarde, e o link está divulgado também no site da feira. Muito obrigada, gente. Professor Alexandre, se você quiser encerrar a sessão, fica à vontade. Eu só tenho também que agradecer, né? Tanto os alunos que apresentaram os trabalhos, eu gostei bastante, não sou da área, mas é fácil de perceber, né, por conhecer um pouco da metodologia científica, como disse o professor André, que realmente eles estão no caminho de desenvolver ciência, né? Isso é muito legal, enche o nosso coração de alegria, porque dá a impressão em alguns momentos, em algumas situações, de que isso será perdido. Mas não, temos aí as sementinhas, né? E com certeza darão bons frutos. Então, agradecer aos alunos, incentivá-los que persistam. Não é fácil, mas também se resolverem ir para outra área também não vai ser fácil. Então, por favor, continuem nessa, que assim vocês vão contribuir grandemente com algo que pode aí, se não dermos essa atenção, se não regarmos essas sementes, podemos perder isso, né? Então, por favor, insistam. E agradecer também a professora Samara, a professora André, a professora Marcela, os organizadores, pela oportunidade de poder participar e pela participação de vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Até uma próxima. Tchau. Marcela, só uma dúvida. A gente agora tem